Você tá no canal de cortes do Future Podcast. Se você gostou do conteúdo que tá aqui, não se esquece de se inscrever e curtir. E também dá uma olhada no nosso episódio completo que tá na descrição desse vídeo. Valeu! Você falou disso aí, me chamou a atenção, me lembrou até da abordagem que eu faço com os pacientes que eu atendo. A sensação que eu tenho é que quando a pessoa tem mais dinheiro, não é sensação, é certeza, ela está muito menos exposta. Sim. Então ela está, às vezes, dentro de um condomínio que lógico, ela pode ter um problema, mas a conjuntura é diferente. Então, o que acontece é que, por exemplo, a gente fala sobre cultivo medicinal, mas muita gente nem pede habeas corpus porque tem certeza que não vai ter problema. Porque tem certeza que para chegarem na casa dele vai ter que passar por tanta coisa e ele entende, ele sabe o que ele tem que fazer, o que tem que ser feito, não fala para ninguém e não se preocupa, não entra com habeas corpus. Então a pessoa que chega com habeas corpus, você vê que já passou por toda essa penúria e tem toda essa questão do contexto social do que ela vive, porque eu repito o que eu falei. Ninguém quer plantar, todo mundo quer ter acesso. Você talvez não precisaria plantar. E nós vemos mães, e isso é uma fala comum da mãe, fala assim, eu tenho uma criança que tem uma deficiência, uma condição, mas a partir do momento que eu passei a cultivar, eu tenho 2 crianças, porque meu filho exige muito cuidado, só que o cultivo exige muito cuidado, ou seja, não é bom para ninguém. A maioria das pessoas, eu acredito, que no caso, para o tratamento medicinal, não tem a pretensão de cultivar, mas eu acho muito importante a gente ter em mente que essa pessoa ela deve ter acesso legal ao autocultivo. Eu aprovo o autocultivo e apoio nesse tipo de caso. No caso dessa mãe, ela teria 2 filhos e bem mais que isso, tá ligado? É porque, tipo assim, não é só plantar, a criança não vai fumar maconha, tá ligado? Ela vai ter que fazer um RSO no mínimo, porque não dá pra isolar de forma, não dá pra extrair de forma isolada, a não ser que ela compre R$2.000 uma prensa de rosin, a não ser que ela vai plantar como? Ela vai plantar uma semente full espectro, vou traduzir, com o CBD. Quando a gente fala de RSO, é uma coisa que eu falo bastante também para as pessoas, porque é o que tem que orientar para o uso medicinal, né? O RSO chama Rick Simpson Oil, é o óleo de Rick Simpson. E foi uma pessoa, não lembro, ele tinha uma doença bem complicada, não lembro se era câncer, e ele inventou esse método de extração, e que tem que ser falado. Esse método de extração é muito simples, extrai-se com álcool de cereal, e depois você joga tudo dentro de uma panela de arroz. A panela de arroz é porque não tem chama, então não vai pegar fogo no álcool de cereal, e essa etapa ela tem uma dupla função, tanto ela faz a fase da purga, que é a expulsão do álcool em si, porque não é uma coisa que deveria estar ali, né? Então tem que diminuir bem a concentração dele, mas também faz o processo de descarboxilação, que você expõe aquele líquido ao calor e o THC que está na planta, ele tem que passar por esse calor para ele ser absorvível pelo nosso corpo e passar a ser psicoativo, digamos, tanto THC quanto CBD. Então quando você coloca na panela de arroz, você descarboxila e purga o álcool. Que mais que você falou? A prensa de rosin é uma coisa que apareceu aí nos últimos anos, que é uma outra forma de extração. É porque, tipo assim, no meu ver, extração com solventes não são o melhor para o medicinal. Eu queria então, falar. tipo, por exemplo, as prensas de rosin, elas têm ganhado mais popularidade por conta, né, o rosin parece um doce, né? Então viralizou na internet, mas para mim a prensa de rosin para o usuário medicinal que planta, que produz o próprio remédio é o ideal, assim, né? Porque daí você consegue fazer uma extração sem solvente, mas só que é tudo um bagulho muito trabalhoso, tá ligado? Que também então, não é para qualquer pessoa, né? Exatamente. Volta tudo que a gente falou sobre questão de condição social. A prensa de rosin, é o que eu estava falando, é uma extração que não usa solvente. Você divide as extrações em 2 grandes grupos, né? Com solvente e sem solvente. A prensa de rosin, ela aquece, como se fosse uma prensa mesmo de papel, só que ela aquece. Então, através do calor e da pressão, tem essa extração. E você tem esse benefício de não ter um solvente, né? E uma outra coisa que você falou é do óleo full spectrum, né? Que isso aí é uma coisa muito massa, que as pessoas ignoram e que as nossas
autoridades também ignoram, porque a Anvisa ela não permite, por exemplo, uma concentração alta de THC e só permite em casos de última tentativa, de última prescrição. E o óleo Full Spectrum vai na contramão disso, é o óleo da planta inteira, por isso que é Full Spectrum. Ele tem todos os canabinoides, se ele for para ter um THC psicoativo, ele vai ter. E aí, junto disso, junto do óleo Full Spectrum, vem o que eles chamam de efeito comitiva, né? Em inglês, efeito entourage, que você é o que é uma coisa pouco falada ainda, porque a gente está nessa tendência de separar o THC do CBD, mas o efeito comitiva é o efeito da planta inteira, com todos os seus compostos no corpo, que ela tem alguns efeitos que a gente ainda não identificou, porque nós começamos pelo CBD, pelo THC, né? Então, é louco de observar, principalmente, como ela é lidado, né, o cultivo medicinal de cannabis no Brasil, porque apesar de ter sido regulamentado pela PL 399, está ganhando uma popularidade majoritariamente de classe média e branca, ainda assim é um acesso porco. Que ainda porque, por exemplo, você tem o acesso ali na farmácia, você compra só o CBD. E só o CBD, para algumas doenças, ele não vai resolver. Aí você faz na tua casa e você extrai o óleo full espectro, sendo que às vezes para você um óleo broad spectrum, com canabinoides selecionados para a patologia que você tem, seria o mais ideal. Então, tipo assim, está rolando, elitizado e mesmo assim nem o melhor. Nem a melhor maneira de se tratar com o cannabis, sinceramente. Porque cai, na verdade, no fim ser tudo que a gente fala, que é da falta de informação, né? Então, às vezes parece besta quando você explica os termos, mas para uma pessoa que não tem nenhuma instrução nenhum conhecimento na área, tem que ser falado, né? Até porque quando a gente fala do autocultivo, entra numa questão do que a pessoa ela não vai conseguir ter uma abordagem medicamentosa do negócio, ela não vai saber as concentrações, não que isso seja ruim, mas isso é um lado que tem que ser falado. Às vezes a pessoa ela precisa de uma coisa concentrada, uma coisa específica, né?